Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeiríssima edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E ó, parada é a seguinte, você que é bom de palpite, final de semana chegou, os jogos no campeonato inglês estão pegando fogo, alemão, italiano, espanhol. Escolha a sua liga favorita para poder apostar. Lembrando que o Mundial de Clubes está rolando e as semifinais vão acontecer na segunda e na terça-feira. O Fluminense joga contra o Al-Ahly na segunda-feira. Então, você que é bom de palpite, 1xBet. Quem usar o cupom promocional Futebolaco no primeiro depósito, com temudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito, mas é só o primeiro depósito e o limite máximo de bônus são R$ 1.200. Beleza? Além de tudo isso, vocês têm credibilidade porque é a maior do mundo, melhores cotações, pagamentos rápidos e segurança para apostar. E quem ainda é fã do meu trabalho, gosta do canal Futebolaço, quer ver esse canal continuando de pé, esse parceiro comercial é fundamental para que a gente continue gravando nossos conteúdos, tá bom? Então, quer me ajudar? Clica no link do primeiro comentário fixado e se cadastre lá. Pode, Dieguinho, mas eu não vou apostar nesse final de semana. Não tem problema. Faz teu cadastro lá. Quando você quiser apostar, teu cadastro já está feito, tá? Vocês me ajudam demais. Posso contar com vocês? Agora que tu já me deu essa moral, vamos às informações. Primeiro, pedir desculpa a vocês, galera, e pedir um pouquinho de paciência. Informei para vocês que eu estou de mudança. Segunda-feira eu venho definitivo para cá. Então a gente está começando a fazer as modificações aqui. Estou cuidando bastante do cenário. Quero entregar uma coisa com mais qualidade ainda para vocês para 2024. Então ontem eu só gravei um vídeo, ontem também. Hoje eu vou me esforçar para fazer entre 2 e 3, mas peço um pouquinho de paciência. A partir de terça-feira as coisas começam a voltar para a normalidade. Tá bom? Então só feito esse breve preâmbulo aqui, vamos às informações. Primeiro, vamos falar da parte estrutural. Ramon Dias acertou já o contrato com o Vasco da Gama até 2025. No contrato de renovação do Ramon Dias, ele recebeu um reajuste salarial e tem um gatilho no contrato que, chegando ao final de 2025, batendo algumas metas, essas metas não foram vazadas até agora, aí o contrato dele tem renovação automática por mais 2 temporadas. Aí ele ficaria até 2026 e 2027. O último técnico que o Vasco renovou o contrato, pasmem, foi o Jorginho em 2016. Há 7 anos o Vasco não sabe o que é ter uma continuidade de um trabalho. O Luxemburgo saiu em 19, voltou no final de 2020, o Vasco acabou caindo. Tá falando de treinadores que foram e voltaram, mas direto, acabou uma temporada, ou ele chegou no meio do ano, virou o ano e renovou, não aconteceu. Desde 2016, o Ramon Dias é o primeiro. Só um breve comentário aqui sobre essa situação do Ramon Dias. Estou muito feliz com o trabalho do Ramon, baita de um trabalho, gosto muito dele. Além do trabalho dele ser bom, ele conseguiu criar algo que eu acho super importante, que a gente não tem desde o Vanderlei Luxemburgo, que é uma conexão com a torcida do Vasco. O torcedor do Vasco se sente representado no Ramon Dias e também no Emiliano. São 2 caras sanguíneos que compram o nosso barulho. Eu acho que o torcedor enxerga no Emiliano e no Ramon líderes que eles confiam, tá? Então eu acho isso muito positivo. E aí, como eu sempre gosto de ser o cara do contraponto às vezes, eu queria fazer uma ressalva aqui. Confesso que esse tipo de contrato me preocupa, tá? Primeiro, que a nossa cultura aqui no Brasil é a pior possível. Então todo torcedor que tá feliz, tá animado, diz que ama o Ramon. Se Deus o livre, bater na madeira aqui, ó, ano que vem eu acho que tiver uma sequência muito ruim de jogos, o Ramon começar a escalar na nossa concepção errado, mexer mal, esse mesmo torcedor que está endeusando o Ramon vai pedir a cabeça dele. Sem ter um problema. Agora ele tem contrato por 2 anos. Se o Vasco demiti-lo, o Vasco vai ter que indenizar. Vamos supor que ele é demitido em junho. Estou dando um exemplo, tá? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. O Vasco vai ter que pagar de julho a dezembro de 2024, mais o 2025 inteiro a ele de salário. É assim que funciona.
Ah, Diego, mas por outro lado a gente fica precavido, chegar um clube árabe aqui, botar um caminhão de dinheiro para pagar a multa e levar ele, a gente ganha um dinheiro também. Sim, mas o que é mais provável? O Vasco ter algum insucesso e o torcedor pedir a cabeça do Ramon pela nossa cultura, ou ele está fazendo um trabalho extraordinário e um clube árabe vir aqui tentar comprá-lo. Peço desculpa o barulho só no meio do vídeo aqui, rapidinho. Tá bom? Então é uma preocupação que eu tenho. E outra é, de repente, ele dar uma acomodada com esse contrato longo e, né, enfim, eu fico um pouco preocupado, principalmente para treinador. Eu não curto muito esse negócio de treinador ter contrato muito longo, até pela nossa cultura. Tomara que a 777 mude e acabe com isso, e o Ramon Dias fique 2, 3 anos, e quando as coisas não forem bem, identifique-se que seja falta de peças no elenco, e aí troque os jogadores ao invés de trocar o treinador. Bom, e aproveitando que a gente está falando aí de corpo técnico, de cargos administrativos, o Vasco já fez o anúncio oficial da contratação do Rodrigo Dias para ser o gerente executivo da base, substituindo o Carlos Brasil. E ontem foi fechada a contratação, inclusive aqui no grupo de imprensa, o Vasco divulgou ontem que o Rodrigo Pelaipe, filho do Paulo Pelaipe, né, profissional de 31 anos, foi indicado pelo Alexandre Matos e foi contratado agora como supervisor de futebol, tá? O anúncio que o Vasco soltou no grupo de imprensa foi o seguinte: Rodrigo Dias Pelaipe, de 31 anos, é o novo supervisor de futebol do Vasco da Gama e chega para compor o time de Alexandre Matos. O profissional é graduado em Business e Marketing na ESPM, certificado em Gestão Esportiva pela Conmebol e pelo Valência na Espanha, em Análise de Desempenho e Mercado pela CBF. Antes do trabalho no Atlético Paranaense, o novo supervisor cruzmaltino passou por Grêmio, Corinthians e Ferroviária de São Paulo. Então tá feito o registro. O Rodrigo Dias já tinha dado a informação para vocês. O Vasco fez até um comunicado em seu site oficial. Para finalizar, o Emiliano Dias publicou essa foto aí nos seus stories do Instagram. Ele que estava curtindo alguns dias de férias em Dubai, está retornando ao Brasil. Quem também está curtindo férias lá no México, tem 2 jogadores do Vasco, pelo menos que eu vi, que estão em Cancún, o Miranda, zagueiro, e o Maicon. O Maicon se casou no interior de São Paulo e está com a sua esposa Alessandra curtindo, né, a lua de mel também lá em Cancún. O Maicon, inclusive, renovou o contrato até 2024. Ontem foi fechada a renovação contratual, tinha algumas cláusulas ali para ele, caso ele tinha algumas metas que se ele batesse o contrato renovava automaticamente, isso não foi atingido, por isso as partes sentaram para negociar, mas o Maicon renovou até 2024. O zagueiro já tem 35 anos, completa 36 na próxima temporada, tá? Então o Maicon também está de contrato renovado, assim como Ramon Dias. Beleza? Vamos aqui agora a algumas atualizações de mercado. Primeiro, Júnior Alonso. O jogador publicou aquela foto que eu trouxe para vocês ontem aqui no canal, botou a bandeirinha do Brasil e meteu um bora. E aí muita gente, porra, fechou, caraca, é isso, vambora. Porque a primeira negociação que o Alexandre Matos abriu, pelo menos que vazou até aqui, foi a do Júnior Alonso. Sendo que os companheiros do O Globo trouxeram mais informações hoje. Quais informações são essas, Dieguinho? Primeiro, essa vinda ao Brasil não é porque está acertado com o Vasco. O jogador está vindo de férias, vai curtir as férias no Brasil, tirar um períodozinho de férias e retorna à Rússia, a não ser que a negociação avance e se concretize, tá bom? O GE apurou que os russos queriam na casa de 1,5 milhão de euros para vender o zagueiro. O Globo não vai nessa linha. O Globo informa que o Krasnodar pagou 8 milhões de euros, e essa informação é verídica, para tirar o Júnior Alonso do Atlético e levá-lo para o Krasnodar. Ele é valorizadíssimo, campeão Copa do Brasil, brasileiro, tricampeão mineiro aqui com o Galo. E aí ele foi para a Rússia, sendo que ele é titular da equipe russa e eles não têm interesse de liberar o jogador, a não ser que pinte uma boa proposta. Então eles não abrem mão de receber pelo menos uma quantia considerável em comparativo do que eles pagaram. Então os 1,5 milhão de euros acho muito difícil que eles liberem. Lembrando que o jogador chegou lá para a temporada 2023. Ele chegou lá tem um ano, eles não vão comprar por 8 e vender por 1,5 milhão de euros. Não faz sentido. Até porque o jogador performa e performa bem na Rússia e é titular.
tá? Então, nesse momento, o negócio aí tá meio que emperrado. O Alexandre Matos está tentando diminuir o valor da pedida do Krasnodar, mas, enfim, é uma negociação difícil. Porém, eu vou fazer um lembrete aqui aos torcedores do Vasco. A gente tem que entender o seguinte: a gente quer dar um salto, a gente quer subir o sarrafo, a gente quer ter um time, desculpa o termo aí, PICA. Cara, jogador PICA é caro. Se você quer montar um super time com jogadores baratos, é difícil. O Fluminense até conseguiu. Achou boas oportunidades de mercado, não gastou tanto. Tinha alguns jogadores importantes já dentro do elenco. Mesclou e bateu o campeão da Libertadores. Investindo em direitos econômicos até pouco. Pode acontecer, mas é mais difícil. É jogador já mais veterano, final de contrato, igual o Renato Augusto estava dando sopa aí no Corinthians. Eles conseguiram pegar. Enfim, mas jogador de qualidade vai ter que fazer alguns investimentos consideráveis. Não sei se a 777 está disposta a investir muito alto no jogador de 30 anos, tá? Mas essas são as atualizações no que tange aí o Júnior Alonso. Beleza? Agora, para finalizar, Gabriel Peck. O Peck está muito valorizado no mercado, mas é muita coisa. A maioria dos clubes brasileiros que tem condição querem tirar o Peck do Vasco. Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro. Engraçado que em casa não presta, né? Tem um monte de gente que taca pedra no Peck até hoje. Mas para a gigantesca maioria dos clubes do futebol brasileiro, o Peck é um baita do jogador. Inclusive, eu já falei isso aqui no canal, o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, ele deu uma entrevista à ESPN no programa Bola da Vez. E tem uma brincadeirinha que eles fazem lá, e ele foi questionado se ele pudesse escolher um jogador para ele contratar de cada clube rival, né, Flamengo, Vasco, Botafogo. Ele citou, né, um jogador de cada clube. Quando foi perguntado sobre o Vasco, ele falou, Gabriel Peck. Então o Peck é sim um jogador que a torcida, boa parte do Vasco não valoriza, mas nessa temporada se valorizou demais. O Peck fez 14 gols e deu 5 assistências, tá? Segundo apurou o companheiro Joel Silva do Lance, o Vasco não abre mão de menos do que 10 milhões de euros. Para começar a brincadeira, é de 10 milhões de euros para cima. Lembrando que o Vasco recusou uma proposta de 6 milhões de euros para vender o jogador para a França, para o Lille ou para o Nice? Foi para o Lille. Inclusive, o Vasco recusou a proposta e eles foram no Corinthians e compraram o Adson por 4 milhões e meio de euros. Teve proposta da Major League Soccer que o Vasco recusou, então acredito que deve chegar a proposta do Vasco aí, pro Vasco aí no começo do ano, para vender o Gabriel Peck, tá? Então cuidem do Peck, deem carinho pro moleque, porque em breve a gente pode estar perdendo esse jogador. O Atlético, segundo algumas informações que vem lá de Minas Gerais, sinaliza ter casar um dinheiro e tentar envolver o jogador na negociação, porque o valor para eles é puxado. Tá? Inclusive estão sinalizando aí oferecer o Patrick mais uma grana, né? O Patrick acabou não jogando muito com o Filipão. Então é isso, galera. O Gabriel Peck extremamente valorizado e dificilmente o Vasco não vai negociar o Gabriel na próxima temporada. Chegando a uma proposta satisfatória, o Vasco o negocia. E aí eu vou lançar uma pergunta para vocês e aqui a gente encerra. Você venderia o Gabriel Peck se pintar uma boa proposta ou não? Acha que o Peck está atingindo a sua maturidade, o seu melhor momento? Ele tem só 22 anos de idade e é um jogador que pode crescer ainda mais. Já que a gente está pensando em coisas grandes, mantém o Peck, traz um jogador do nível dele ou melhor, para ter um titular e um reserva em 2 ótimos níveis, para a gente ter profundidade de elenco e ter também condição aí de ter uma temporada mais forte, beleza? Então deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa primeira edição. Mais uma vez fica aqui meus pedidos de desculpa por um vídeo publicado só ontem. Prometo que vou tentar melhorar isso hoje, tá? Meu dia tá bem complicado, tem muita coisa para fazer aqui, né? Tem que ajudar a minha esposa com as coisas da mudança e tal, mas a gente se esforça aí para fazer o melhor. Se eu não conseguir, já de antemão, desculpa, tá? Então tô explicando por que a gente deu uma diminuída na frequência dos vídeos aqui, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, a qualquer momento e a gente volta. Valeu, fui, até travou aqui.